regras do jogo aqui. Nós vamos colher um conjunto de perguntas e voltar à mesa. Perguntas têm que ser curtas para dar tempo. Alceu, começa você dando o exemplo da pergunta curta. Obrigado pela responsabilidade. Não, serei curto aqui. Se for pequena, a diferença for pequena, eu acho que até o Tafner poderia falar um pouco sobre isso, tá? Mas estamos falando uma diferença de valores aí de 1 trilhão e 100 milhões de reais, 100 bilhões de reais para 400, 500, que é o que tínhamos com a proposta final do Temer. Então, não é pequeno, isso não é pequeno. E parece-me que, além da questão de você fazer com o governo novo, a votação, etc., da credibilidade, parece-me que vale, sim, você colocar alguma coisa diferente. Então, é diferente de proposta. Então, eu queria entender, da parte política, de onde essa diferença de 1 trilhão e 100 versus 600 a 400, que é o que tinha na proposta do Temer. Olha, eu posso deputado, vamos recolher as perguntas aqui, por razões logísticas, chegará aí. Aqui no meio. Boa tarde, deputado. Meu nome é Henrique. Esse governo prega muito que acabou com o toma lá da cá. Esse Congresso vai aprovar a PEC sem esse toma lá da cá? Muito bom. Vamos segurar aqui para a gente poder recolher e volta. Vocês terão mais tempo para respondê-las. Vamos aqui. Chegará agora. Deixa eu variar um pouco de campo aqui. Lá na ponta, lá na ponta. Ivo Loyola, eu sou atuário, né? E eu queria falar 3 coisas. Né? Primeira delas... Bem rápidas. Bem rápidas, são frases. Né? Regime de pontos, como está sendo feito aí, de combinação de idade com tempo, qualquer coisa assim, precisa de 2 coisas, uma certa taxa de crescimento demográfico e um crescimento da folha salarial, da parte do PIB que vai para salário. Né? Quando você bota isso aí na matemática, né, não dá. Né? O preço do ponto fica muito caro. Né? Então, não adianta você fazer mexidas paramétricas aí, porque o teu regime vai estar sempre desestabilizado. A outra coisa é a seguinte, se essa tendência, essa dificuldade que o pessoal tem de admitir que você tem que fazer uma política de estímulo da demografia para resolver o negócio da Previdência, mesmo que seja daqui a 30 anos. Eu lembro que a Hungria, semana passada, lançou um hiperpacote de estímulo à natalidade. Tá? O Orbán é amigo do Bolsonaro, talvez devêssemos nos inspirar e fazer alguma coisa parecida para resolver o problema daqui a 30 anos. E não precisar, daqui a 30 anos, estar fazendo outra reforma. Terceira pergunta. Né? Essa ausência de demografia vai mexer nos preços relativos dos ativos lá na frente. Tá? Então, daqui a 30 anos, com uma população menor, né, o valor relativo dos imóveis, do preço das empresas, etc., vai ser menor do que hoje. Então, não adianta fazer um regime de capitalização se você não considera esse negócio. Vamos para a última, rápido. Terminou? Tá bom. Então, tá bom. Então, aqui, André, Beca. E aí nós vamos ter que... Eu vou ser arbitrário aqui. Não vou negociar, não. Eu vou abusar da prerrogativa. Eu vou fazer uma pergunta rápida, porque eu sou funcionário público aposentado, e temos outros aqui. Daí o funcionário público virou a GENI. Então, vou fazer uma pergunta muito simples. E pegando o exemplo da Folha de São Paulo de hoje, que dá esse exemplo. Comparando setor público e setor privado. Funcionário privado que ganha 30 mil reais... Um pouco mais longe do microfone, senão fica vibrando. Funcionário, setor privado, que ganha 30 mil reais, ele vai... A contribuição hoje é 642,33. Servidor público que ganha 30 mil reais, no Executivo de São Paulo não existe nenhum, porque o governador ganha menos do que isso. Tá, mas se ganhasse, contribui com R$ 3.300, ou seja, 5,13 vezes mais. É justo ou não é justo, ou por que não é justo o funcionário público ganhar, em média, 5,3 vezes mais do que o do setor privado, já que ele contribui
5,13 vezes mais. A pergunta é só essa. Beca, e aí Isso chega... não, só para completar. Não. Se é isso, não, só para completar. Se é isso, você tirar, já que a equiparação com o setor privado é a mesma coisa, você compara tudo, você não vai resolver o problema atuarial por aí. Beca, vai chegar, você vai concluir ali. Mas primeiro, Beca. É que Beca, ninguém sabe quem é o Beca. Bom, primeiro cumprimentar pela qualidade das exposições. É uma pergunta muito rápida. Na proposta do Tafner, tem uma ideia de uma renda básica do idoso, de uma renda mínima para o idoso, que eu, pessoalmente, acho que faz muito sentido no Brasil. Tem alguma chance disso poder ser colocado na discussão no Congresso Nacional? Até acho que se isso fosse incluído, daria para racionalizar enormemente as contribuições. Não vou entrar em detalhe aqui, mas permitiria dar uma revolução na contribuição e um enorme estímulo à formalização também do lado das contribuições. Tem alguma chance disso entrar na discussão no Congresso? Beca, ajuda aí. Tem uma última pessoa, passa o microfone e aí a palavra Oi. volta. O deputado falou que poderia ter votado do Temer. Eu acho que o que eu entendo é que a lógica bota mais ambiciosa, porque depois da negociação vai ficar... algumas coisas vão sair. Eu queria saber o que é mais vulnerável politicamente assim para cá. Ele falou que os servidores têm muito poder, mas uma questão que está gerando muito polêmica é a mudança do benefício básico do BPC. E também qual foi a lógica de incluir a mudança no abono salarial, que tem um impacto fiscal grande, mas eu não vi aí na discussão. Qual foi a lógica que vocês entendem de botar isso nessa proposta e se também... Qual é a lógica de isso entrar no pacote da Previdência, se também pode cair também? Coisas que foram talvez colocadas para entrar em negociação. Em suma, quais são os bodes na sala? Né? Segundo o governador Flávio Dino, ele disse de modo característico que a bichinha está obesa. Bem, agora, deputado Arthur Maia e Paulo respondem, escolhem as perguntas que queiram responder, podem inclusive responder a mesma pergunta. Você está com tudo preparado para responder, Paulo? Aí você começa. Você quer esperar um pouquinho, Arthur? Tá bom. Olha, a primeira pergunta eu anotei aqui, como fui com pressa, não anotei o nome das pessoas. A primeira pergunta diz respeito à diferença do valor a ser economizado. Olha, eu fiz aqui hoje com a assessoria técnica que trabalhou comigo na reforma. São pessoas muito competentes, essas pessoas que trabalham lá na Câmara, na consultoria legislativa. Salários altos, muito altos, mais alto da Câmara. E, assim, quando tem concurso, é uma vaga para 1.000 pessoas, mas são pessoas realmente, assim, do topo da pirâmide, pessoas muito competentes e que me ajudaram decisivamente. Hoje a gente, de ontem para cá, fazendo essa coisa, então, essa comparação, então, pontos semelhantes que há entre uma e outra reforma. Aposentadoria do servidor público, 62, 65, 20 anos de contribuição, igual. Idade mínima de aposentadoria do professor, igual. Idade mínima de aposentadoria do policial, igual. Aposentadoria do segurado urbano, 62 anos e tal, o tempo de contribuição é diferente, pois no substitutivo nosso está 25 e no deles 20, ou seja, o nosso era até mais penoso, traria uma economia maior. Aposentadoria do trabalhador rural, aquele que não é o segurado especial, 65, 62, eles aumentam para 62, aumenta 2 anos. A pensão por morte, 50% da cota familiar mais 10% é igual à nossa. A aposentadoria dos parlamentares, igual à nossa, é uma coisa ínfima em relação ao valor total da coisa. Previsão dos regimes de previdência complementares instituídos por estados e municípios, igual à nossa. Nas regras de transição, eles mudam algumas coisas, mas a regra de transição não vai trazer economia. Agora, quais são os pontos diferentes? Eles desconstitucionalizam a Previdência, botam para uma lei complementar. E aí, em relação a esse ponto, cabe mencionar que, do mesmo jeito que eles desconstitucionalizam, eles fazem essas regras nos artigos 12 a 17 da proposta nova, e 24 para os servidores públicos e 24 a 29 para os segurados do RGPS. Eles mudam também essa questão da previsão de um regime de capitalização, não vejo onde existe a economia aí. Eles fazem também a previsão de aposentadoria diferenciada para o agente penitenciário e socioeducativo, é uma categoria apenas, é uma economia muito pouco. A aposentadoria do segurado especial, eles mantêm igual à nossa, aquela questão do segurado especial, o cara ligado à agricultura familiar, etc. E cria no BPC
eles introduzem uma novidade que também gastará mais, que é a introdução da chamada aposentadoria fásica, que é uma proposta dos professores aqui de São Paulo, o professor Arthur, meu xará, e o professor Abraão, que bota assim, o BPC, o cara começa a receber um salário mínimo aos 65. Eles agora propõem que comece aos 60 a receber R$400, e aí vai aumentando, né, por mês, mas só receberá um salário inteiro aos 70. Dificilmente isso vai passar na Câmara, você só poder receber um salário mínimo aos 70 anos, eu acho que é uma coisa muito difícil. A regra de transição tem diferenças, mas enfim. O que eu tenho para dizer, quando dizem, um diz que é 400, era meio bilhão, e outros falam que é 1 tri e tanto, ou o Meirelles está errado, ou o Paulo... Isso é fundamental. Ou Paulo Mendes está errado. Porque 1 trilhão e 100 bilhões... Um dos dois está errado. Ou o Meirelles fez uma conta errada quando disse que economizaria apenas, depois ele botava essa culpa em cima de mim, né? Que eu é que tirei essa economia por causa das mudanças que eu vi. A dele no começo era 1 bilhão. 1 trilhão em 10 anos. Então, essa questão, ou um ou outro está errado. Desculpa, eu cheguei a ler o valor, o ministro anterior da Fazenda, o Eduardo Duarte, chegou a falar de 800 milhões. 800 milhões, hein? Bilhões. Depois houve uma série de mudanças e caiu para 400 milhões. Que eles queriam votar 800 milhões, né? Depois Depois uma decantação que ficou para 450 milhões. 450 bilhões, mas era isso. No final dizia que o nosso relatório economizaria 450 bilhões. Depois decantado, depois que emagreceram a proposta. Sim. Mas no final, o que foi aprovado, vamos tomar por base o que existe. É o nosso relatório que foi aprovado. Eles falavam que eram 450 bilhões em 10 anos. Mas eu nunca fiz essa conta. Quem faz essa conta, toda vez que a gente mexia, quem fazia essa conta era o Ministério do Planejamento. Então é preciso dizer aonde é que está esse ganho de 650 bilhões. Mas eu acho que a pergunta principal, desculpa que eu fiz essa pergunta, seria a seguinte. Eu acho que o Tafner pode falar, e eu acho que é transição, mas também não entendo muito bem disso. Mas, dado que é A, B, C, transição número 1, B e C, qual a dificuldade maior que você vê em ser aprovado? Dado que vai mexer em alguma coisa. Quais são os principais, Tafner, que você acha? Vamos fazer assim, deixa eu acabar aqui que aí eu falo. Então, eu francamente não vejo entre as duas propostas uma diferença que se aproxime sequer de algo como essa diferença de 450 bilhões para 1 trilhão e 100 bilhões. Nem perto disso, eu não consigo ver. Bom, a outra questão, ele ali perguntou essa relação do toma lá da cá. Eu penso que nós vivemos em um parlamento, em um presidencialismo de coalizão. É fundamental que haja uma participação do Congresso. Isso pode ser feito, entretanto, em vários termos. Você pode admitir uma relação institucional em que um ministério seja dado a um partido dentro de uma lógica absolutamente republicana, ou você pode entrar em um toma lá da cá absolutamente despudorado. Isso vai depender da relação que o próprio presidente da República estabelecer. Entretanto, é notório o momento ruim que a base do governo está passando. Eu nunca ouvi contar na República o que aconteceu essa semana. Quer dizer, o presidente tinha baixado um decreto, essa questão dos dados sigilosos, e a Câmara resolveu anular o decreto. E na hora da votação, o Palácio do Planalto teve 53 votos. E para derrubar o projeto, 360 e tantos votos. Então, não existe uma base consolidada. Não existe. Claro que foi um tema lá sem importância, sem significância, mas é uma demonstração evidente de que há uma desarticulação política muito forte dentro do governo. Aqui, a democracia e o crescimento. Em relação ao que o senhor falou, eu penso que estimular um aumento demográfico, estimular que os casais tenham mais filhos, não será resolvido. Porque se a gente pensar que a Previdência só se sustentará se cada vez os casais tiverem mais filhos,
Nós vamos chegar num momento que não caberá mais ninguém, não caberá mais gente nesse país. Então, nós temos que trabalhar com a realidade mundial que todos conhecemos. As sociedades estão envelhecendo e temos que encarar essa realidade compatibilizando a demografia com a realidade econômica fiscal. Ou fazemos isso, ou então estamos fadados à falência da Previdência Social. Quanto à alíquota que ele colocou aqui, sobre o servidor público e o privado, veja bem, se fosse oferecido ao servidor da iniciativa privada, que ganha 30 mil reais, pagar o que o servidor público paga para se aposentar nas condições que o servidor público paga, certamente ele optaria por essa possibilidade. O problema disso é que Estado, nem governo federal, nem município aguenta esse tranco. Nenhum aguenta. Então tem que acabar por isso. Quem quiser fazer a sua previdência complementar, que o faça. Mas é importante que se diga que desde a gênese da Previdência, lá em Bismarck, a ideia da Previdência não é que ninguém fique rico com Previdência. Não dá. Não dá. Há 3 anos atrás, a gente foi morar, minha família foi morar em Brasília. Eu tenho 2 filhos, um tem 13 e outro tem 11. Então, eu estava num apartamento funcional, minha mulher quis alugar uma casa. Chegou um dia que ela chegou em casa e falou, meu filho, olha, eu encontrei ali um casal que é tudo que eu queria ser. Eu falei, o que é, menino? Falou, não, os 2 são procuradores aposentados, ela tem 55, ele tem 56, cada um recebe 35 mil reais, estão alugando a casa por mais 15 e vão passar 2 anos viajando. Não dá, gente. Previdência não foi feita para isso. Previdência não foi feita para isso. A Previdência é para garantir que as pessoas, quando chegam na velhice, tenham um mínimo para viver, quando não tem mais condição de trabalhar. Então, esse conceito de Previdência, o funcionalismo público tem que tirar da cabeça. Eu falo isso para o meu pai. Meu pai tem 81 anos. Meu pai se aposentou com 54 anos, a minha idade. Como é que pode? Como é que essa conta fecha? Meu pai está com 82, graças a Deus, com muita saúde. Ou seja, ele já tem mais ou menos mais tempo de aposentado do que o tempo que ele contribuiu. Essa é a realidade nacional. Isso vai piorar, porque a medicina cada vez vai fazer com que as pessoas, graças a Deus, vivam mais. Então, essa condição não dá. A gente vai ter que, de fato, fazer essa mudança. Quanto à proposta do Paulo Tafner, eu até me disponho, Paulo, a como fazer emendas lá para que a gente possa incorporar pontos aí que eu julgo muito importantes aí, como foi aqui tratado. O abono salarial, eu lhe confesso, ele que falou ali de abono salarial, eu lhe confesso que eu, no estudo que eu fiz com as técnicas, eu estava muito aflito para que a gente debatesse para chegar aqui com alguma coisa assim concreta, até posso passar depois essa nota para vocês. Nós não fizemos não observamos assim detalhadamente essa questão do abono. Agora, eu falei isso para o Meirelles durante a nossa reforma e vou falar aqui de novo. Não dá para fazer uma reforma da Previdência Social com aquela mentalidade de vendedor de rede na praia. Vocês já viram, a gente está na praia, chega um sujeito com aquela rede para se balançar. Quanto é a rede? Ele fala, 100 reais. Ele fala, eu dou 10, é sua. Pega e entrega. Porque o que é que acontece? Mandam uma proposta muito perversa para a Câmara. Aí, o debate todo acontece na comissão especial. Durante esse debate, a oposição demoniza o texto. O relator vai para o canto do ringue, fecha aqui na frente, fica tomando pancada durante 3 meses. A opinião pública cria ojeriza aquele texto. Você não faz ideia do que é isso. Olha, um negócio é tão grave, ser relator da Previdência, que em determinado momento da relatoria, também eu fui relator, em um momento, quando começou, 95% da opinião pública brasileira era contra a reforma da Previdência. Mas, em determinado momento, Raul Jugman, que era o ministro ligado à área de segurança, me chamou e falou, olha, não dá mais para você viajar sozinho. Você agora vai ter que andar com a escolta da Polícia Federal nos aeroportos. Aí eu aceitei, né? Esse negócio quem tem que se cuidar. E aí eu acho que a Polícia Federal não estava muito satisfeita por causa da reforma. E aí a gente morava na casa lá no Lago Sul e chegava 2 carros da Polícia Federal em minha casa às 5h30 da manhã.
Aí parava aqueles carros, minha mulher enlouquecia. Falava, meu filho, que vergonha, meu Deus, que vergonha. O que é que os vizinhos vão pensar da gente? Eu falei, vai pensar que seu marido é o homem mais extraordinário do mundo. Porque o vizinho deve pensar, olha, esse homem todo dia vai preso. Mas todo dia ele deve ter um advogado aí que é um demônio. Todo dia consegue soltar ele. E mais do que isso, ele manda na imprensa do Brasil inteiro, porque esse homem vai preso todo dia, não sai uma nota no jornal, nem no site, nem nada. Então é um negócio terrível ser relator. Essa ideia de botar uma reforma do tamanho do mundo para negociar não é boa coisa. Não é boa coisa, porque em relação à reforma que o Meirelles propôs, e que depois nós mudamos muita coisa. Mas quando mudamos, a sociedade já estava totalmente contaminada. Não adiantava eu dizer que tinha mudado, porque as pessoas estavam fixadas, era no que tinha ouvido falar, no que ouvi os deputados da oposição pregar durante todo o debate que aconteceu, televisado lá pela Rede Câmara, etc. Então, essa não é uma boa opção. É bom apresentar já um texto enxuto e verídico e racional. Portanto, essa ideia, por exemplo, da desconstitucionalização, na minha modesta opinião, não é boa não ajuda a aprovar a reforma, porque não será aprovado, mas vai ser utilizado fortemente por aqueles que são contra a reforma, tá bom? É isso que eu queria dizer. Muito bom, muito bom. Muito bom. Paulo, você já resolveu os seus problemas técnicos aí? Eu vou começar aqui falando dos servidores. Então, eu peguei uma simulação simples, bem simples, porque se eu complicar, piora para os servidores públicos. É isso aqui. O que eu fiz é uma coisa simples, eu peguei a situação real. Idade de início da contribuição, 25 anos, vou pegar 2 trabalhadores típicos, né? Um do setor público e outro do setor privado. O professor André Franco Montoro tem toda a razão em dizer que a diferença de contribuição sob a ótica individual para o sistema de previdência. Ele tem razão, mas o fato dele estar certo não significa que eu esteja errado. Na verdade, eu estou certo também. Por quê? Porque a contribuição do indivíduo, do trabalhador, é uma parte da contribuição. O sistema não é mantido só pela contribuição do trabalhador. Aliás, no slide anterior, eu mostrei que uma parte é o trabalhador, uma outra parte bem maior é o empregador e outra parte ainda é financiado pela sociedade. Então, eu peguei alguns casos aqui, não está bonito o gráfico, mas, enfim, eu vou apresentar para vocês. Então, vou pegar o caso 1, que é um salário flat de R$5.000. O que é a contribuição, como está aí, do trabalhador, o que é a contribuição do empregador e o que é o resultado que ele vai receber, considerando que ele vai se aposentar aos 60 anos, com a esperança de vida ou de sobrevida, como alguns dizem, do trabalhador. Não há nenhuma razão para acreditar que um cara de 60 anos trabalhando na iniciativa privada vai viver mais ou menos do que um servidor público à mesma idade. Eu peguei aí o valor médio de homens e mulheres, ou seja, e fui generoso, 19 anos e 10 meses, porque eu peguei a tábua de 2013. Já saiu a tábua de 2017, que aumentou para 21 anos. O que piora essa conta, porque ele vai receber por mais tempo, em média. O fato é, senhores, que se eu pegar, por exemplo, o caso 1, que o cara recebe R$5.000, olha só, a contribuição de trabalhador privado do setor público é praticamente a mesma. Tá certo? É igual. Há O público deveria ser maior, porque é 11% para todo mundo, o setor privado. Não, querido, mas com um salário de 5.000, a alíquota é 11% no setor privado. Tá certo? Então é igual. O que muda é o patronal, que a alíquota do setor público é 22 e do setor privado é 20. Quer dizer, é 20 mais ou menos, o banco é 20 mais 2. É sobre a folha inteira, então é sobre a massa salarial. Então a contribuição, você vê que é pequena, a diferença é pequenininha. Em ambos os casos, olha só, eles vão receber, usando as regras que são aplicáveis hoje. Aos 60 anos, um trabalhador da iniciativa privada recebe
a média contributiva, se for 5 mil, a média aplicado o fator é 0,84, então ele vai receber menos. Simples assim. Um entra com o fator 1, o outro entra com o fator 0,84. E aí dá que ambos têm resultado negativo. No caso do setor privado, dá um déficit de 374 mil ao longo da vida, e do setor público, 534. Vamos passar agora para trabalhadores com 10 mil reais flat. Olha o que acontece. O trabalhador do setor público contribui mais, é verdade. Mas ele recebe muito mais. Por quê? Eu estou pegando o caso de integralidade e paridade, sem aumento de salário, né? Considerei preço constante. Um recebe 1.200.000, o outro recebe 2.500. Essa é a realidade. Significa que ele vai receber uma transferência líquida de 950 mil ao longo da vida. Ou seja, a sociedade dá para esse servidor público um belo de apartamento de 950 mil reais. É isso que ele dá. Pegamos aqui o preço médio de um imóvel em São Paulo. 950 mil apartamentos de 4 salas, cozinha e banheiro? Ou não? Não, é um apartamento melhor do que esse. Então, não? 4 salas. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Com 3. Então é o seguinte: a sociedade resolve dar para esse servidor público um apartamento de 3 quartos, cozinha e banheiro e garagem. Muito bem. E se ele ganhar 20 mil reais? Se ele 20 mil reais, está aí o valor da contribuição, o recebimento, e ele vai receber um total de 5.140.000 de benefício. E só entrou 2 milhões, o déficit é 1.736. Esse é parente do seu amigo lá de Brasília. O amigo não, desculpe, vizinho. Vizinho, aquele casal, está aqui. Muito... Não, aí eu peguei um outro caso, em que não é mais flat. Portanto, as contribuições são diferentes ao longo da vida. Ele começa com 5 mil e contribui 10 anos, 10 mil 15 anos, 20 mil 10 anos, fazendo, portanto, uma média contributiva de 10 mil reais, sendo que o servidor público vai sair ganhando 20. E aí, meus amigos, ele vai contribuir com um pouquinho, vai receber um montão, ele vai receber uma transferência líquida da sociedade de 3 milhões e 23 mil reais. Portanto, com 3 milhões dá para comprar um 4 quartos? Dá, né? A sociedade, essa é uma sociedade legal. É uma sociedade legal, que para o trabalhador pobre vai quase nada e para o trabalhador rico vão ao apartamento de 4 salas que ele ganha de presente da sociedade. Lamento, essa é a realidade. Né? Isso não quer dizer que estigmatizar o servidor público, não é ele que é responsável. O que está errado é a regra. Quem está errado é a regra. E esse cálculo é generoso, porque se eu colocar os dados demográficos de 2017, piora a conta, e eu coloquei só um benefício, que é a aposentadoria, mas 70% das aposentadorias eram pensão. Então, aí a conta piora para todo mundo, mas, obviamente, piora mais para aquele que é o servidor público. Então, eu acho que são os fatos, mas a gente não tem que discutir, não é, sabe, digamos assim, não é o servidor público, não sou eu que sou aposentado, que sou ocupado, não é. O fato é que a regra está errada, tem que mudar a regra. E simplesmente tornar a regra mais equitativa para todos os trabalhadores. Quanto às demais perguntas, só um minutinho para fechar as outras, das perguntas aqui colocadas, eu acho assim, nós temos que entender que o Congresso não é tomar lá da cá. Eu não acho que é assim. Eu acho que deprecia o papel do Legislativo. Sim, o Legislativo é óbvio que tem uma preferência por distribuir benesses. Você prefere dar um tiro numa pessoa ou fazer um afago? Não, eu prefiro fazer um afago, é razoável. Você prefere receber um tapa ou um beijo? Eu prefiro receber um beijo, claro. Muito bem, então é um trabalho de convencimento, de esclarecimento, e aí depois eu vou discordar do senhor deputado, apesar da enorme admiração e respeito que eu tenho do senhor, eu vou discordar em 2 pontos. Mas, quanto à questão que foi colocada no que diz respeito à toma lá da cá, eu acho que é um trabalho de negociação, convencimento. Obviamente que o governo vai ter que ceder em algumas coisas, porque no jogo político de uma reforma dessa natureza não pode ter um vencedor. Todos têm que ganhar. O que eu quero dizer com isso é, eu tenho que conversar com o parlamento para que cada deputado tenha ganho, aquele que vote a favor. Ele tem que ter vitórias a demonstrar, até para a sua
constituency. Ele tem que chegar para o seu eleitorado e falar, olha, eu consegui coisas. Então, tem que ter uma certa gordurinha, eu entendo, para que haja esse processo de negociação. E eu devo dizer, e é verdade, eu tive uma pequena participação, mas, por exemplo, o deputado que foi relator, o deputado Arthur Maia, ele melhorou textos da reforma proposta originalmente, que veio pela equipe econômica, né, coordenada pelo Marcelo Caetano. Ele melhorou, porque tinha problemas. Tinha problemas. Graves problemas. Que quem não entende não sabe, mas tinha. Tinha lacunas e o deputado ajudou a corrigir isso. A transição, por exemplo, ele fez um belíssimo trabalho. Eu só achei muito longa, foi o que foi possível. Mas, enfim, ele corrigiu aquela coisa da idade mínima de 15, que era 25 anos, ele fez um negócio. Eu acho até que usou um pouquinho da minha ideia, mas, enfim, ele fez muito melhor do que eu tinha pensado. A ideia foi sua. Mas para corrigir uma deficiência do texto. Então, a ideia de que o texto que vem do Executivo é perfeito não é. Não é. Nem esse, nem o anterior. Como não foi a minha proposta. Eu devo dizer que eu finalizei o meu trabalho numa proposta que é grande, são 400 páginas de texto legal. Quando eu submeti ao Sequim, foi o ex-ministro da Previdência, submeti a alguns juristas, submeti ao Fábio de Ambiás, eu recebi de volta uns torpedos, dizendo isso aqui está errado, isso aqui não está bom, e eu corrigi. Eu tinha um time excepcional trabalhando comigo. E ainda assim, então tudo pode ser aprimorado numa negociação com o Congresso. Eu acho que precisa ter um bom relator, a exemplo do que foi o deputado Arthur Maia, tem um bom relator, aguerrido, enfim, e precisa de muita informação e uma capacidade de negociar. Tem coisas que você pode ceder, tem coisas que não pode ceder. Bem, então, dito isso, eu vou aos números da reforma, porque nós estamos... a gente tem que comparar apples to apples. Não dá para chegar e falar, olha, eu estou comparando banana e você está me trazendo laranja. Então, os números não são exatamente esses que foram trazidos à discussão. Eu peguei aqui, até fosse aquela moça, né, pedi para ela trazer a minha mochila pesada, porque eu tenho uma tabela aqui de números referente à reforma. A questão era a diferença de 1,1 tri para 400 bi. Na minha estimativa, depois do texto da comissão, não era 400 bi, era mais. Na verdade, começou com 812 na minha conta e caiu para 540. Então, não era 400 bi, era 540. Desidratou 30%, verdade. Desidratou, do ponto de vista fiscal. Mas 540 era apenas numa parte de toda a economia, vis-à-vis a 1,16 trilhões, né, apresentados ontem. O de ontem, senhores, como é que é composto esse 1,16 trilhões? Vamos lá. Reforma do RGPS, em 10 anos, 715 bi. Reforma do RPPS, 173,5 bi. Isso não está nos 540. A alteração nas alíquotas do RGPS dá um aumento de despesa de venda constitucional negativo, porque aumenta a despesa. Dá 27,6 bi. Você perde a arrecadação do jeito que eles calibraram a alíquota. Mudanças de alíquotas no RPPS da União, 29,3. Então, anula, na verdade, você está aumentando a contribuição do regime próprio, dos servidores, na média, e reduzindo a arrecadação por conta das alíquotas no regime geral. E, por fim, a assistência fásica e focalização do abono, mais 182,2 bilhões, fazendo esse total de 1 bilhão e 72, e depois, calma, 1 trilhão e 72, e depois a inatividade de pensão das Forças Armadas naquilo que já está negociado. Estou dando uma informação que não devia dar, porque já que não houve o projeto, mas, enfim, aquilo que já está... Enfim, de vez em quando eles me consultam sobre alguma coisa, a gente ajuda, enfim. Será 92 bilhões, fazendo, então, 164 trilhões. Então, comparando apples to apples, ou alhos com bugalhos, o que, de fato, era 540 bilhões, na minha conta, a imprensa divulgou, depois eu conversei com o Marcelo, a gente tinha uma pequena diferença, mas era que 15, 20 bi, então, que sejam uns 500 bilhões. A gente tem que comparar com o RGPS exclusivo aqui, que dá 715 na proposta. Tá certo? É bem verdade
que, do ponto de vista dos regimes próprios, essa reforma é mais potente do que a reforma do presidente Temer, tá certo? Ele prevê, primeiro, progressividade nas alíquotas dos regimes próprios, que não previa, então tem potência fiscal, também ele permite, está previsto no texto, a instituição de alíquotas extraordinárias para equilíbrio dos regimes próprios dos entes subnacionais. Então, temos que comparar exatamente a mesma coisa. Então, efetivamente, se eu tiver que colocar no mesmo patamar de comparação, eu estou trabalhando com 540 de um lado e 720 de outro. É isso, a proposta. Por que na PEC 287 perdeu muita potência fiscal? Por duas razões. A primeira é que parte da potência fiscal dizia respeito ao BPC, que caiu fora, não sei se o senhor lembra, desindexava, a proposta era desindexar, e isso estava na conta. Se você desindexasse com a mesma trajetória do salário mínimo, você tinha um ganho fiscal. Então, a hora que você perdeu essa batalha da desindexação, eu acho que é uma batalha perdida, lamentavelmente, porque eu acho que está errado a preservação da indexação. Eu sempre tenho a humildade de olhar como é que é o mundo. No mundo é assim? Não, não é, então eu estou errado. É assim, simples assim. Simplifica a decisão. E quando eu olho o mundo, olho assim, 100 países. Não tem isso, não. Então, quem está errado somos nós. A única coisa que nós estamos certos, que aí eu concordo, eu olho no mundo, lá não tem, aqui tem, a mulher bonita. Então, aí nós estamos certos, mas não é mérito nosso das mulheres. Então, fora isso, se o resto não tem, a gente tem, nós estamos errados. Simples. Então, eu caminho para onde caminha o mundo. Eu lembro que a Madonna um dia foi perguntada o seguinte: Madonna, se você um dia cuidasse doidona e fosse uma barata, o que você ia fazer? Eu ia procurar as outras baratas para ficar no mesmo grupo. O Brasil é o contrário, é uma barata que anda ao contrário da turma. Então, nós estamos mal. Então, e aí, volto eu entendo a posição política do deputado e eu, particularmente, acho que nós devemos desconstitucionalizar tudo que for possível. A Constituição tem que ser regra geral, pactos básicos de uma sociedade. Nós temos tantos problemas da Constituição por conta de constitucionalizar regras que são absolutamente tênues. Todo o regramento do Ministério Público do Brasil está na Constituição Federal. Faz sentido? Eu não acho que faça. Faz sentido, e aí eu acho... Não, eles cravaram lá privilégio, é isso. E aí cada grupo tenta pôr o seu privilégio na Constituição, porque aí é mais difícil tirar. Então, veja só, eu acho que a ideia de desconstitucionalizar é boa. Se é oportuna, aí é outra questão. Eu acho que a ideia é boa. Eu acho que, por exemplo, havia um erro, eu entendo, porque havia um temor do Marcelo Caetano por conta da pauta-bomba de 2015. O que ele pôs na Constituição, na PEC 287, eu liguei para ele e falei: Marcelo, você está errado, porra. Ele pôs a fórmula de cálculo do valor do benefício. O que significa isso? Se eu tiver que fazer ajuste nessa fórmula, como é que eu faço? PEC. A lei do fator, que foi um avanço em relação de equidade previdenciária, não poderia ser feita depois da PEC. Porque se constitucionalizou uma fórmula. Desculpe, fórmula é operacional, não pode estar na Constituição. Daqui a pouquinho eles vão colocar na Constituição que a água é H2O, e tem que estar lá. Aí é uma coisa louca, entendeu? Não faz sentido. Então, eu acho que doutrinariamente desconstitucionalizar essa matéria é a tendência do mundo. Todo mundo está tirando isso. E, inclusive, deixando parâmetros automatizados. A gente fica mais velho, aumenta um pouquinho a idade mínima. Como foi, aliás, o fator. Lembra? O fator todo ano mudava, não mudava? Porque a regra era, deu a fórmula, o IBGE via a demografia e aí alterava o fator. Acabou. Ninguém mais discutia. Da polêmica no começo, depois acabou. Teve ano, inclusive, que melhorou o fator para o trabalhador, porque tinha avançado num certo grupo etário, porque o fator é para cada idade, enfim. A esperança de vida a uma certa idade diminuiu um pouquinho, só naquele grupo etário. Aí o fator ficou favorável, vis-a-vis o que era no ano anterior. Então, a minha tendência é, o que eu proponho é sempre desconstitucionalizar.
Se é oportuno, eu não sei. Eu mesmo falei o seguinte: se aprovar 287 ganha tempo, vamos aprovar, mesmo com os defeitos que ela tem. Depois a gente corrige. Então, nessa medida, eu acho que aprova 287 e depois vamos ver o que tem que fazer. Tem que fazer muita coisa, tá certo? Agora eu vou me permitir entrar numa seara que, obviamente, eu não sou competente, mas, enfim, a gente vai ficando mais velho, vai vendo coisas, a gente aprende. Eu acho, minha avaliação patronal, pessoal, não o Congresso, mas o grupo técnico do governo anterior quis dar uma patronada no novo governo. É isso porque nós fizemos e isso é bom. E aí eu tenho dúvidas. Dúvidas. Por exemplo, deputado, por que o governo Temer, que fez coisas maravilhosas, a equipe econômica deles não propôs a MP que saiu agora, que corrige esse negócio do benefício rural? Senhores, 30% dos benefícios rurais são falsos. Eu sabia? Sabia. Eles sabiam também. Por que não fizeram? Havia toda uma legislação infraconstitucional que poderia ter sido feita. Não fizeram. Então, desculpe. Não venha dizer o seguinte: tem que fazer isso porque nós fizemos e isso é a melhor agenda para o país. Então, não é assim. Eu fui eleito, você não foi. Eu tenho 4 anos de mandato, você não tem. Todo presidente, nosso ilustre presidente Fernando Henrique Cardoso, apresentou uma proposta de emenda constitucional. Todo mundo entendeu, tem um tempo. Mais de 2 anos para tramitar. O presidente Lula apresentou uma proposta de emenda constitucional. Primeiro ano de governo, demorou 1 ano, foi promulgado no dia 31 de dezembro de 2003. A Dilma não fez reforma. Ela só fez o que estava previsto na emenda 41. Ela criou o FUNPRESP. Demorou 10 anos para criar o FUNPRESP. Aliás, não foi o primeiro, São Paulo foi o primeiro, tá? Para saber. Então, não foi inovador nos 10 anos para fazer simplesmente uma legislação que tratava do estabelecimento do Fundo de Previdência, que estava previsto na emenda 41. Então, ela não fez reforma. Quando ela, no final, percebeu que precisava fazer reforma, ela chegou no final do governo a dizer: não, precisamos fazer uma reforma. Ela descobriu que depois da noite vem o dia. Mas, enfim, demorou 10 anos para perceber isso. Mas é legítimo que um presidente recém-eleito, com 60 milhões de votos ou algo do tipo, ele tenha a sua proposta. Isso é legítimo. Vai perder 1 ano? Vai. É ruim? É ruim. É ruim. Mas não é mais caro, por exemplo, do que foi o voto do Candira. Desculpe, um voto só. A gente teria a idade mínima de 65 anos há 20 anos atrás. Então, é ruim. Lamento, ele errou o botão lá. Né? Errou o botão e custou muito caro ao país. 20 anos de uma ausência de idade mínima. Dizem alguns, sei lá, ele errou. Uma pena. Mas é caro, é verdade. O ideal seria que nós tivéssemos uma aprovação da reforma no primeiro semestre, já pronto. E talvez usar a PEC 287 fosse adequado. Mas eu acho que isso criou um mal-estar. Entendeu? Querer patronar um novo governo. Eu sou seu patrão, eu sei o que faço. Eu, inclusive, fui para um debate com uma pessoa que eu gosto, enfim, e ele perdeu meia hora metendo pau na minha proposta. Eu só falei: escuta, por que você não fez o infraconstitucional? Não, por que você não fez? Meu? Sabe quanto você perdeu? Aí eu comecei a fazer conta. Você não mexeu no rural, você perdeu tanto. Você não mexeu no... Então, em vez de perder tempo enchendo o meu saco falando mal da minha proposta, você devia ter feito o dever de casa. Simples assim. Então, se comigo, que eu sou amigo das pessoas, eu fiquei irritado, você imagina uma nova equipe, todo dia o cara vai... Ou é a 287 ou não é nada. Ou é a 2... Então, acho que criou um mal-estar. Então, é uma pena para o senhor, é uma pena para o país, mas eu acho que foi isso. Não é pena nenhuma. Não, é pena porque o senhor fez um belíssimo trabalho e estava pronto para aprovar. E eu acho que aprovaria, porque tinha os votos. Eu acho assim, sabe, eu acho que a gente... Só para concluir, só para concluir. Eu não vou porque eu não sou político, eu não quero falar sobre isso. Mas eu entendo de vaidade humana um pouquinho. Claro. Né? Então, essas coisas têm que ser tratadas com cuidado, né? Com delicadeza. Né? Mas eu entendo que, se pudesse ser feito um bom acordo naquela época, em silêncio, vamos aprovar 287, e depois a gente faz uma mudança lá na frente, corrige uns pontos e tal, corrige os errinhos, todos têm errinho. Eu acho que teria sido, teria andado. Precisaria ser, como muitos de nós aqui, meio mineiro. Acertar na moita as coisas, vamos fazer sem querer dizer, é o meu selo que está. Entendeu? Eu tenho dito, não tem mais, eu vejo um certo DNA na proposta
da atual. Mas eu tenho dito já há bastante tempo. A proposta não é minha, não é do Leonardo Rolim, não é da equipe que participou. A proposta é de um governo, porque a ele cabe, né, as dores e as delícias de uma proposta. É o governo que vai levar. A minha é lixo, não serve para nada, é papel. A dele é uma proposta que ele vai lutar. Gostaria que tivesse sido feito em silêncio a 287, depois o acerto para fazer a modificação, até porque coisas tinham nas emendas. Não tudo, mas tinha, podia fazer uma boa aglutinativa. Ganhava-se tempo e nós teríamos, talvez, já em abril ou maio, liquidado essa fatura para ter, lá na frente, uma nova mudança, com outro conceito, com mais calma e sem a pressão fiscal que nós temos. Muito bom. Quer uma consideração final? Não, só para dizer assim, eu acho que o fato de não ter sido aprovado a mim não diz nada. Eu acho que a grande contribuição que foi dada pelo nosso trabalho foi promover o debate. Eu, quando assumi a relatoria, eu sabia que estava pondo em risco o meu mandato. É natural. Eu sou nordestino, eu sou baiano. Eu me lembro que eu assumi a relatoria numa quarta-feira e no sábado eu estava indo para a minha cidade, não é a minha cidade que eu nasci em Salvador, mas a cidade que eu vivi, eu sou mais votado, que é Guanambi, no sudoeste da Bahia, para lançar a obra mais importante que eu já consegui até hoje, a obra que demorou uns 5 anos para eu conseguir o dinheiro todo, até mais um pouco, é a obra de irrigação lá, 30 milhões de reais. E fomos lá, a obra tinha recebido a relatoria na quarta, e fomos no sábado com o presidente da Codevasf assinar os serviços que já tinha feito a licitação e era para lançar a obra. E era a abertura da exposição da cidade. E eu recebi a maior vaia da minha vida. Eu não consegui falar, fui vaiado da hora que eu cheguei perto do microfone até a hora que eu terminei de falar o que ninguém ouviu. No dia seguinte, uma jornalista virou para mim e falou: Arthur, uma jornalista amiga minha lá da minha cidade, amiga de infância, naturalmente você negociou com o presidente aí para você ir para o Tribunal de Contas ou qualquer deputado, você não vai ser mais nunca. Mas, enfim, eu assumi a relatoria da reforma com 95% da sociedade brasileira contra a reforma. E acho que o grande desafio foi justamente enfrentar esse clima hostil, esse clima difícil, esse clima absolutamente inóspito, né? E, modéstia à parte, acho que, não por minha causa isoladamente, óbvio, mas por várias pessoas que contribuíram com essa causa quando o momento era muito ruim. Para vocês terem ideia, a comissão especial era formada por 37 deputados. Dos 37, 24 votaram a favor do relatório e 14 votaram contra. 23 votaram a favor do relatório e 14 votaram contra. Dos 14 que votaram contra, 10 se reelegeram. Dos 23 que votaram a favor, 4 se reelegeram, 19 perderam. Então, obviamente que o razoável seria que o relator fosse o primeiro a perder. Mas assim não foi. Eu acho também que as pessoas valorizam esse fato de você defender com sinceridade aquilo que você acredita. Eu acredito que isso é fundamental para o Brasil, por isso defendi e continuarei defendendo. E até por isso, mais do que qualquer outro motivo, é que eu acho que esse tipo de... eu entendo perfeitamente, eu sou da política, sou uma pessoa da política, entendo que o presidente queira botar a marca que o ministro está fazendo, queira botar a sua marca. Mas eu não me convenço nunca que existe uma diferença de valores como eles estão apresentando. Isso não é real. Isso não é real. Porque RGPS, 750 milhões. O que é que mudou no RGPS para ser 750 milhões? Não existe isso. A do Temer baixou porque a gente aumentou no começo da reforma. Eu me lembro conversando isso na época com o ministro do Planejamento, o Diogo Oliveira. Foi aquela ideia da gente permitir a acumulação até 2 salários mínimos, a acumulação de pensão e aposentadoria até o limite de 2 salários mínimos. Aquilo diminuiu bastante o escopo de economia. Mas uma série de outras questões que foram tratadas. A reforma, eu acho assim, ainda tem muitas injustiças. Uma delas tomara que a gente consiga corrigir nesse texto, eu fui contra, mas como eu disse antes, a gente tem que construir um relatório para a média da casa. Não adianta você construir um relatório para você. Eu sou rigorosamente contra a ideia da gente ter diferença de idade em função do gênero. Porque eu não vou entender que uma mulher como você, que teve possibilidade de estudar, que teve possibilidade de
se alimentar bem, de ter saúde, de estar aqui num ambiente desse, por mais filhos que você tenha, que você mereça se aposentar mais cedo do que um carvoeiro do sertão da Paraíba que está lá analfabeto, sem saúde, sem salário, sem coisa nenhuma. Então, tudo bem, o presidente Temer foi que quis atender a bancada feminina, mas isso é um absurdo. Se há de se fazer uma diferença por gênero, que se faça em função das classes mais pobres. Mas as mulheres que têm uma determinada condição social não tem por que ter essa diferença. Mas, enfim, eu acho que está reaberto o debate, temos que contribuir, todos temos que contribuir do jeito que possamos. Aí esse jogo é igual ao jogo da seleção brasileira. Temos que estar todo mundo de mão dada para tentar ganhar. E eu espero que isso aconteça.